Glória a Deus. Saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glorificado e exaltado seja o nome de Cristo. Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho que escreveu Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 25. Louvado seja Deus, porque Ele é bom a todo tempo. Sem Ele nós não podemos viver. Sem a presença de Deus nós não conseguimos os nossos objetivos. Se estamos aqui é porque a sua misericórdia, o seu favor é sobre a nossa vida, é sobre a nossa estadia sobre a face da terra. Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 25, e o versículo de número 31. Evangelho que escreveu Mateus, capítulo de número 25, e o versículo de número 31. Louvado seja Deus. Vamos ler a palavra de Deus? Louvado seja Cristo. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. Apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes às ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu, vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondeu o rei e lhes dirá: em verdade vos digo que, quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestistes, estando enfermo na prisão, não me visitastes. Então eles também me responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos ou não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém. Amém. Podeis acertar no nome de Jesus. Glória a Deus por sua palavra.
Glória a Deus pelo Evangelho, né? O Evangelho que nos conforta, que nos dá força para continuar a nossa peregrinação aqui na terra. E a Bíblia fala que Jesus retornará, que Jesus voltará, Jesus estabelecerá o seu reino para toda a eternidade. Nós, crentes em Cristo, lavados, remidos pelo seu sangue carmesim, fomos adotados por Deus através de Cristo, recebemos a promessa do Espírito e hoje, com expectativa, com o coração atento, esperamos o aparecimento triunfal do Rei. Não é verdade? Esperamos o Rei. E a palavra, ela fala que quando Jesus vier na sua glória, com os santos anjos, e com ele então assentará no trono da sua glória. Jesus governará para toda a eternidade. A Bíblia fala que Jesus reunir-se-á todas as nações, vai reunir-se todas as nações para a guerra, como diz o texto, para o vale de Josafá. No dia da matança, o Senhor vai trazer as nações para cercarem a cidade de Jerusalém, para tentarem destruir aquilo que Deus edificou. E Deus permitirá que as nações vão se reunir para tentar destruir a sua obra. Mas a Bíblia fala claramente que quando as nações estiverem reunidas diante dele, o grande Deus, o Rei da Glória, apartará uns dos outros. Ele vai separar uns dos outros. E a palavra, ela nos fala claramente que, como o pastor separa os bodes das ovelhas, assim será Cristo naquele grande dia. Ele separar-se-á aqueles que são justos e aqueles que são ímpios. Louvado seja Deus. A Bíblia fala que porá as ovelhas, porá os justos à sua direita. Louvado seja Deus. Mas os bodes à sua esquerda. Haverá um dia de juízo, haverá um dia de julgamento, haverá um dia de prestação de contas. Louvado seja Deus. A Bíblia fala que os grandes, que os reis, que os tribunos, que os maiorais esconder-se-ão dentro das concavidades das rochas, desejarão que as rochas caiam sobre eles, eles desejarão a morte, mas a morte fugirá deles, porque naquele grande dia haverá a prestação de contas, haverá um encontro do Deus Todo-Poderoso com os seus santos anjos, com a sua santa igreja, com o seu santo povo, para entrar em contenda, para entrar em julgamento contra o sistema ímpio e perverso. Aleluia. E nós estamos aqui lutando contra esse sistema ímpio e perverso todos os dias, né? Todos os dias negando esse sistema, negando a nossa carne perversa, negando os pensamentos impropérios, negando tudo aquilo que nos afasta de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Esta palavra ela é digna de toda aceitação. Infelizmente muitos já estão mortos, vivos no corpo, mas estão mortos espiritualmente. Só estão esperando ser rendidos no espírito para serem condenados. Muitos não querem saírem das suas mazelas. Muitos não querem abandonar a sua vida ímpia, a sua
mundo perverso, deste mundo contraditório à palavra de Deus, existe uma oportunidade para você. Aceite a Cristo, porque o grande rei está voltando, e quando ele voltar, ele vai separar aqueles que lhe é querido, aqueles que lhe é amado à direita, mas aqueles que não lhe é querido, aqueles que não lhe honraram, ele colocará à esquerda para um grande julgamento. Para um grande julgamento. Haverá um julgamento de escala mundial. Todos os que morreram no pó da terra vão ressuscitar. A Bíblia fala que o mar dará os seus mortos. Todos comparecerão diante desse julgamento. Aleluia, louvado seja Deus. Todos vão ter que comparecer diante do Rei da Glória para participar desse julgamento, e ali receberão a sua recompensa. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. O versículo de número 34 no capítulo 25 de Mateus, a Bíblia fala que então dirá o rei, aqui está dizendo o rei com letra maiúscula, é isso? O rei, então dirá o rei. Quando se refere à letra maiúscula, está se referindo a Jesus Cristo, ao Senhor que é o rei. É assim que está escrito aí, né? Letra maiúscula, versículo 34. Então dirá o rei, é isso? Mateus 25, versículo 34. Então dirá o rei, é isso? Tudo bem. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. O rei não vai dizer o rei, é o rei. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Louvado seja Deus. O rei dirá àqueles que estiverem à sua direita. Você está na posição direita diante de Deus. Então dirá o rei às suas ovelhas à sua direita. Aleluia. Vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esse reino está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. Então o Senhor vai dizer para as ovelhas, para os justos, para aqueles que lavaram as suas vestiduras do sangue do Cordeiro, para você que se arrependeu, para você que deixou a impiedade, para você que deixou a imoralidade, para você que deixou este mundo perverso, a idolatria, a feitiçaria, a prostituição, tudo aquilo que é de mazela, e buscou o Senhor em vida nesta terra, pagando um preço, adorando, buscando em qualquer situação, seja nos tempos bons, seja nos tempos ruins, mas você sempre buscou a Deus. Naquele grande dia, o Senhor dirá para você: vinde, bendito de meu Pai. Quem é bendito do Pai? Levante a mão e glorifica Ele. Vinde, bendito de meu Pai. Você é bendito, você é bendita, possuindo por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Louvado seja Deus. Porque tive fome. Olha só, o crente, o homem de Deus não é egoísta. O servo de Deus não é egoísta, porque o Senhor Jesus está dizendo: eu tive fome e deste-me de comer. Aleluia. Deus te deu ferramenta nas suas mãos, é para você usá-la, não é mesmo? Deus te deu condições de fazer, é para você fazer. Porque tive fome e deste-me de comer. Você matou a fome, às vezes física, de alguém. Aleluia. Louvado seja Deus. Glorificado o nome de Jesus. Tive sede e deste-me de beber. Deu-me um copo de água. Quantas pessoas batem na porta de alguém e às vezes os anjos vão lá bater porta e eles não recebem os anjos, né? Dá um copo d'água e o cara manda embora, né? A Bíblia está falando claramente: aqui tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro, aleluia, e me hospedaste-me, louvado seja Deus. Quando alguém de outra nação
vier morar na nossa pátria, na nossa cidade, nós não podemos desfazer dessas pessoas. Nós temos que ajudá-las, nós temos que cuidar delas com carinho, porque são almas importantes para Deus. Se estão em outro lugar porque Deus permitiu, é porque Deus tem uma obra. Hospedaste, estava nu, não tinha condições nenhuma, mas vocês vestiram-me. Eu fiquei enfermo, adoeci, e vocês, aleluia, visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Aleluia, fala glória a Deus. O crente é generoso, o crente é generoso, o crente ele é altruísta, o crente é solícito. Não é verdade? Nós somos, porque isso está dentro de nós. Quando os judeus, os homens de Deus do passado, quando chegava algum visitante na cidade, estava na praça, eles iam buscar para trazer para a casa deles, né? E a primeira coisa, dava a bacia para lavar os pés, para lavar as mãos, e depois era colocado o pão para comer, a água para tomar. Aleluia. Nós temos uma responsabilidade de fazer aquilo que é agradável e reto diante dos olhos de Deus. Se Deus te deu condições de fazer, faça, meu filho, faça, minha filha, porque se você estiver fazendo como Cristo mandou fazer, existirá uma recompensa. E qual é a recompensa? É naquele grande dia, ele vai falar: meu filho, minha filha, bendito de meu Pai, venha para entrares na herança eterna, para entrares no reino, seja feliz no reino de Deus para toda a eternidade. Vinde benditos de meu Pai, aleluia, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. O justo sempre vai questionar, ele sempre vai questionar certas coisas, porque o ímpio, quando ele recebe um elogio, ele se inflama, né? Ele fica cheio. Quando o justo recebe um elogio, ele vai pautar, ele vai reflexionar: será que é isso aí mesmo? Será que essa pessoa está com boa intenção? Agora, elogie o ímpio para você ver, ele vai se inflamar, ele vai se achar. Aleluia. Olha só o que o justo faz. Nós somos justos, nós somos igreja de Cristo, nós temos que estar sempre atento a receber as informações do mundo físico para entendê-las, se elas pertencem a Deus ou se não pertencem. Versículo 37: então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Fala glória a Deus. Aí ele vai te responder assim. Olha o que o rei vai te responder. Aleluia. Você lembra, minha filha, que você atendeu aquela velhinha que tinha necessidade? Você lembra daquele dia, em tal lugar, que você atendeu aquela criança que estava passando por aquela necessidade? Lembra-te daquele dia que alguém bateu na porta da tua casa e você deu uma jaqueta, um cobertor para aquecer o frio dele? Você deu um copo de água, você deu um prato de comida. Lembra-te, olha só o que vai responder o Senhor aqui para aqueles que servem a Deus. Ele respondeu o rei, no versículo 40 é isso? E respondeu o rei, o rei com letra maiúscula é Jesus. E respondeu o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que, quando fizeste a um destes meus pequeninos,
a mim o fizestes. Fala glória a Deus por isso. Você já atendeu alguém necessitado que pertence a Cristo? Você foi para o próprio Cristo. Você deu uma oferta para alguém, meu filho? Você deu aí uma oferta? A oferta que você deu foi para Cristo, tá? O que tua mão direita faz, esconde a esquerda para que ela não veja. Não toque trombeta, porque quando você fazer o bem, o teu Pai Celestial, Ele está vendo aquilo que você faz em oculto. O teu Pai Celestial, Ele te recompensará publicamente. Aleluia. Que coisa gloriosa. Que coisa linda é o Evangelho. É somente o Evangelho que pode fazer isso. É o contrário do mundo. Quando o mundo faz caridade, eles batem a selfie. Eles colocam lá na manchete que fez isso, que fez aquilo. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, a igreja de Cristo, o povo de Deus, quando ele faz para alguém, ele está fazendo para o seu próprio Deus. Louvado seja Deus. Ele está fazendo para o seu próprio Senhor, o Rei da Glória. Levante a mão, adore o Rei da Glória. Aleluia. Sinta a presença dele nessa humilde congregação. Sinta a unção dele vinda diretamente no santuário celestial, descendo sobre essa humilde sala de oração. Louvado seja Deus por sua maravilha. Louvado seja Deus pelo seu grande nome que reina para todo o sempre. Louvado seja Deus. Haverá uma prestação de contas, haverá um julgamento. Ninguém vai escapar. Quando se fala ninguém vai escapar, é os ímpios. Nenhum ímpio vai escapar, porque os crentes não serão julgados. Os crentes vão comparecer ante o tribunal de Cristo. Isso é outro departamento. O tribunal de Cristo é a prestação de conta de tudo que o homem fez no corpo aqui na terra, para exaltação, para sua vergonha. Mesmo salvo, é para vergonha ou é para exaltação? Agora aqui não, aqui é a prestação de conta para o camarada ser condenado e ser lançado para a perdição eterna. A Bíblia fala claramente que aqueles que servem a Deus estão preparados e reservados para a vida eterna. O profeta Daniel, ele fala que naquele dia uns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para a vergonha eterna. Então a igreja tem uma responsabilidade de estar na presença de Cristo, e o julgamento virá. Deus virá com o julgamento. Não te preocupes, não. A obra não é do Paulo, viu? Essa obra não é minha, essa obra é de Cristo. Vai ter prestação de contas. Vive o Senhor Deus em cuja presença eu estou, porque eu na carne sou uma coisa, no Espírito sou outra. Viva o Senhor Deus de Israel, em cuja presença eu estou. Se eu sou homem de Deus, haverá julgamento. Haverá, que de Deus não se zomba, da palavra não se zomba, do homem de Deus não se zomba desses ímpios perversos, mas de homem de Deus ninguém zomba. Deus entrará com providência. O versículo do número 41: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Os que estiverem à esquerda são os bodes, são os ímpios. Você é bode ou você é ovelha? Qual dos dois? Você é o quê? Quem é bode vai para a esquerda, quem é ovelha vai para a direita. Quem você é? Hein, meu filho? Você é bode ou você é ovelha? Você serve a Deus ou você serve o diabo? Você tem feito a obra de Deus? Esse dia um rapaz, 5 da manhã aqui, dizendo que ele era bom. Eu falei, bom é Deus. Bom é Deus. O único bom que eu conheço é o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Porque bondade no homem não existe. O que existe é o homem regenerado, né? O homem que reconhece que se Cristo não estiver na vida dele, ele vai fazer palhaçada.
Se Cristo não estiver na nossa vida, a gente vai declinar. Mas graças a Deus que nós não declinamos, porque nós temos um Deus forte na nossa vida, um Deus que cuida da gente. Então dirá também aos que estiverem à esquerda, no versículo 41: apartai-vos de mim, malditos. Olha que Deus chama o homem sem Deus de maldito. Apartai-vos de mim, maldito. Isso aqui é julgamento, isso aqui é o juízo final, é o trono branco do Apocalipse, né? Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Está escrito fogo eterno, ninguém está inventando. Fogo eterno, aleluia. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O diabo já está sentenciado. O único que não tem mais jeito é ele. Mas o homem, enquanto estiver vivo, a mulher, enquanto estiver viva, se ele se arrepender, se ele aceitar Jesus como Salvador e se tornar um crente em Cristo de verdade, os seus pecados serão perdoados e ele será uma nova criatura na presença de Deus. A Bíblia fala que está preparado um fogo eterno para o diabo e os seus anjos. Agora Cristo fala aqui para os ímpios: porque tive fome e não me deste o que comer. Você já viu, vai bater e pedir alguma coisa para a maioria desse povo que tem recurso, eles não ajudam ninguém. Não ajuda ninguém. Tive fome e não me deste o que comer. A Bíblia fala que muitos hospedaram o anjo e não sabiam que hospedou o anjo. Às vezes o anjo vai na porta da casa do cara e o cara não sabe que é um anjo, né? Tive sede e não me deste de beber. Não é verdade? Tem muita gente que, né, aqui trazendo um sentido espiritual, não somente a gente falou da água que a gente toma, mas aqui é do auxílio, né? O camarada que pode fazer alguma coisa, ele tem recurso e ele não faz. Ele sabe que alguém está necessitado, que alguém está passando por privações, né? Alguém está precisando de socorro e de ajuda, mas ele não faz. Ele fica escondendo o que ele tem e vai acumulando, aí o miserável, maldito, como diz a palavra, passa dessa vida para a outra vida e vai lá para o lado de Satanás, e as coisas materiais, as coisas que ele ajuntou, fica tudo aí para causar intriga, divisão, briga e contenda e essas maldições, e assim, etc. Aleluia. Tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste. Estando nu, não me vestistes. Estando enfermo, na prisão, não me visitastes. Então eles também vão responder dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Amém, irmãos? Agora entenda essa palavra. Você vai sair daí dando dinheiro, comida para todo mundo? Não é isso que a palavra está dizendo, não. Tem que entender. Aqueles monte de vagabundo que ficou usando droga, né? Vagabundo no sentido da palavra, né? Porque tem muitos que é vagabundo mesmo, né? Que você é obrigado a dar as coisas para ele usar droga? Não. Aqui está falando de pessoas que têm necessidade, de pessoas idôneas, está falando de pessoas de vida ilibada, de pessoas que realmente passam por processos difíceis na vida, mas tem um caráter, tem uma vida, né?
Você sabe que às vezes a pessoa está naquela situação por motivo de alguns desencontros da vida, a pessoa está naquele estado, né? Às vezes a pessoa perdeu o marido, às vezes o camarada não administrou bem, mas é uma pessoa de Deus, uma pessoa de caráter. O que nós devemos fazer se assim nós tivermos condições de fazer? Nós temos que assistir e orientá-los. Se Deus te deu, faça no nome do Senhor Jesus. Então, Cristo está falando: se vocês não fizeram esses pequeninos, e não fizeram para mim, agora vai a sentença, né? Vai a sentença. Vamos dar a sentença aqui e acabou, e já era. Olha a sentença: e irão estes para o tormento eterno. Eu estou inventando alguma coisa aqui? Irão estes para o tormento eterno, mas as ovelhas, mas os justos, aqueles que reconheceram que Cristo é seu pastor, irão para a vida eterna. É lindo? É lindo, não é lindo? Oh, que coisa gloriosa! Você pode glorificar ao Senhor por isso, irmãos? Ele é lindo, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. O adore, o glorifique, aleluia, porque Ele é o teu amado pastor, é o dono da tua vida, o dono da tua alma, aleluia. Exaltado é o nome dele, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus, louvado é o nome do Eterno. Graças a Deus, bendito é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia. Jesus é maravilhoso, Ele sabe de todas as coisas. Aleluia. Ele é Senhor e Senhor por excelência. Aqui no livro de Daniel, no capítulo de número 2, quando Daniel interpreta o sonho que Nabucodonosor teve, veja só que coisas extraordinárias é o que Deus tem preparado para aqueles que amam o Senhor, para aqueles que andam em retidão, porque Deus é bom. Deus, Ele jamais vai de maneira nenhuma lançar fora aquele que ama a Deus. Não existe outro Deus maior que o teu Deus. Aqui no capítulo 2, no versículo de número 44, Daniel interpretou lá o sonho de Nabucodonosor sobre a estátua, a cabeça de ouro, né? O peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e barro, os pés fragmentados de barro e ferro, representando os reinos que se levantariam na terra depois do reino da Babilônia. O versículo 44, Daniel fala da vida eterna, do justo que vai para a vida eterna. Quando Daniel deu um relato de todos esses reinos, Daniel falou para Nabucodonosor aqui no versículo 44, dizendo assim: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo, e esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. De maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro,
a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei que há de ser depois disso, e este é certo o sonho e a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e de perfumes suaves. E respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e revelador dos segredos, pois possuíste revelar este segredo. Então esse reino jamais ele passará. É o reino de Cristo, a qual ele apartará os bodes das ovelhas. As ovelhas, os justos, os servos do Senhor entrarão para o repouso eterno da vida eterna. Os ímpios certamente receberão o dano da segunda morte, que é o tormento eterno. Preste atenção, ainda existe chance para a sua vida. Ainda existe. O que é necessário que eu faça? Que você se arrependa de tudo aquilo que você praticou de iniquidade. E não diga que você é bom, porque você não é bom. Bom é Deus. Não existe homem bom. O homem precisa de Cristo. Sem Cristo não é possível viver a vida eterna. Só é possível levar a Deus através de Cristo, somente no caminho. Então, para você ressuscitar com Cristo e reinar com Ele, é preciso buscá-lo nesta terra e reconhecê-lo que Ele é o Senhor da sua vida. Amém? Louvado seja Deus.